E quando acabar, e vai acabar quando for a hora, sabe? Eles querem que acabe já. Vi um gráfico. Primeira Guerra Mundial, 4 anos e 3 meses. Segunda Guerra, 6 anos. Guerra da Coreia, 3 anos. Vietnã, 19 anos. Iraque, 8 anos. Estou nisso há 5 meses, certo? 5 meses. Eu teria vencido o Vietnã rapidamente. Se eu fosse presidente, teria vencido o Iraque no mesmo tempo que vencemos, porque essencialmente já vencemos aqui, certo? Quero dizer, as pessoas podem argumentar, mas os democratas podem dizer: bem, deveríamos ter feito melhor. Não importa o que aconteça, se eu tivesse feito em uma semana, teriam dito que deveríamos ter feito melhor. Olhem a Venezuela. Resolvi em 45 minutos. Basicamente foram 45 minutos. E, aliás, um país com um exército muito poderoso, e nós conquistamos em um dia. Mas vamos ser generosos, basicamente nós tomamos em 45 minutos. Nós tomamos durante o ataque em 45 minutos, mas, senhor presidente, e eles diriam: me surpreende que ainda não tenham dito isso. Você deveria ter feito em 30 minutos, demorou demais. Sabe, não. Isso faz parte de uma declaração que ele faz em uma entrevista com Donald Trump, na qual tanto a Casa Branca quanto o regime do Irã estão trocando várias ameaças enquanto se aproxima o fim do cessar-fogo. Neste momento, já deve ser por volta das 11 da noite, vamos ver que horas são no Irã. Mas deve ser 11h24 da noite. De acordo com o que o Google me mostra, são 11h24 no horário do Irã. Ou seja, o dia 21 está prestes a acabar e, com isso, termina o ultimato do cessar-fogo. Ultimato no qual eles garantem que as condições do bloqueio imposto pelos Estados Unidos vão se intensificar. Mas não é só isso, já estão sendo vistas mobilizações que podem indicar que isso então seria o fim do cessar-fogo com ataques. Uma fonte próxima teria confirmado à agência de notícias AFP que uma delegação dos Estados Unidos estava prevista para partir em direção a Islamabad. Mas soube-se que J.D. Vance, que teve a viagem para Islamabad cancelada pela terceira vez, já não foi. Por quê? Porque os iranianos nem chegaram a ir à mesa de negociações no Paquistão. Ou seja, não há possibilidades de negociação neste momento por parte do Irã. Eles não querem negociar. Os Estados Unidos precisaram cancelar a viagem. O objetivo dos diálogos é pôr fim ao conflito no Oriente Médio, que começou no dia 28 de fevereiro, quando os ataques começaram. Longe de buscar um fim, o ultimato, que expira hoje, horário de Washington, pode ser estendido talvez por algumas horas a mais, talvez até mesmo até amanhã. Veremos, mas pelo menos no dado final, era que o ultimato terminava hoje. Não aceitaremos negociações sob ameaças e nas últimas 2 semanas nos preparamos para mostrar novas cartas no campo de batalha, segundo o presidente do parlamento. Ontem comentamos isso. Mohammed Baker, que Calibaf basicamente diz ou adverte que tem outras cartas que poderiam atacar e que poderiam, mostrar. Ontem eles mostraram um mapa no qual diziam isso. Vamos para essa área. Eles diziam que tinham vários alvos, entre eles fechar este outro. Estreito. Sim, também, pois fechando a passagem do canal. Isso é, evidentemente, ao Estreito, ao Mar Vermelho, etc. Ou seja, além do fechamento e do ataque a tudo que é petróleo e gás dos países do Golfo. Mas uma advertência está sendo feita novamente. Os países do Golfo foram basicamente feitos reféns. O Irã e os Estados Unidos têm tido uma retórica muito dura, mas com zero probabilidade de negociação, pelo menos até o momento. Hoje também mostramos em uma transmissão anterior a mensagem do representante do líder supremo, Mojtaba Khamenei, onde ele basicamente dizia que até que eles não aceitem que o Irã venceu, que o Irã está em posição de ganhar, então não vão negociar. Ou seja, uma retórica muito elevada, evidentemente, e zero possibilidades de negociação, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, várias reações que me parecem interessantes de início. Vamos a outro dos pontos que também chama a atenção hoje. Sobre esse assunto, dizem que o vice-presidente dos Estados Unidos, por enquanto, está em Washington. A incerteza cresce, pois se ele está em Washington agora,
significa que não haverá mais negociações de J.D. Vance. O segundo ciclo de negociações que deveria acontecer hoje simplesmente não vai acontecer. Não vai acontecer. De acordo com o que foi relatado às 3 da manhã de quarta-feira, faltam 11. São 11h24. Não dissemos 11h30, não são 11h30. Sim, vamos ver se o horário atualiza de novo para ver quantas horas faltam para o fim. 11h30. Se for só 11h30 da noite no Irã e é às 3 da manhã de quarta-feira. O que 11 são 2h30, 1h30, 2h30, 3h30. Ou seja, mais ou menos umas 4 horas. Em mais 4 horas acaba o cessar-fogo. Que não é ao meio-dia deles, e sim às 3 da madrugada deles. É aí que termina, faltam 4 horas para o cessar-fogo. A grande pergunta é se a guerra vai ser ativada imediatamente ou se ainda vão dar oportunidade para algum outro diálogo num novo ultimato ou um novo horário para um cessar-fogo estendido, digamos assim. Serão 4 horas de tensão e vamos atualizando ao longo do dia as novidades. Ontem mostramos alguns dos mapas de onde os militares americanos estão se reposicionando. Claramente, dá para ver um movimento pensando que talvez o cessar-fogo termine em breve. Isso também. Bom, já comentamos sobre isso por aqui. Vamos para outros detalhes importantes, mas vamos continuar ao vivo. Israel acusa o Hezbollah de violar o cessar-fogo no Líbano ao lançar foguetes contra seu território. Fiquem atentos ao caso. Ou seja, isso é basicamente isso. Quer dizer, isso talvez já seja o começo, não é? Porque, no final das contas, eles também fazem parte do cessar-fogo. Bom, vamos ver o mapa, né, como está. Mas como vocês bem sabem, Israel, na parte norte, faz fronteira com o Líbano nessa região. E daqui, da parte sul, foram disparados foguetes contra Israel. O exército israelense afirmou que o grupo terrorista busca quebrar de forma flagrante a trégua que foi realizada com as tropas das FDI no sul do Líbano. E há também acusações contra Donald Trump de ter violado o cessar-fogo. Existem acusações dos iranianos contra Donald Trump de ter violado o cessar-fogo. Sabemos que todo mundo se acusa, todo mundo aponta o outro de ter quebrado o cessar-fogo. Basicamente. Então, é assim que estamos encerrando o dia, não o dia de hoje, mas sim a situação do cessar-fogo. Vamos esperar essas 4 horas de qualquer forma. Aqui são 2 da tarde no Nordeste mexicano, horário da Cidade do México. Então, às 6 da tarde seria o comentário sobre o que aconteceu com esse cessar-fogo. Vamos ver o que acontece. Daremos todos os detalhes aqui. Vamos para outra informação também importante. Saudações para Blanca Barceló, para Carmela, para Carmen, para Carmen. Saudações, Carmen. Olá também para Jesus, Pai de Nova, como você está? Muito bom, por isso essa comunidade. Obrigado a todo o chat por dar like. E bom, vamos para outros assuntos importantes. Vamos para outros detalhes, não. Vejam que estão surgindo mais relatos sobre a investigação que está sendo feita pelo FBI em relação ao falecimento e desaparecimento de vários cientistas nos Estados Unidos. Não, segundo outros funcionários encarregados de fazer cumprir a lei, eles estão liderando, segundo eles, para que a lei seja cumprida. Sobre como esses casos deveriam ter sido revisados, porque parece que alguns desses casos simplesmente não foram levados a sério. Eles também estão liderando uma investigação para descobrir não apenas o que aconteceu com essas pessoas, mas também as conexões entre as pessoas investigadas. Entre os casos, há 11 cientistas, mas alguns deles eram funcionários, desaparecidos ou falecidos, que trabalhavam em laboratórios de tecnologia nuclear ou tecnologia espacial de alta sensibilidade. O comunicado que foi emitido hoje, 21 de abril, hoje, terça-feira, diz o seguinte: confirma-se que o FBI está liderando porque não se sabia se eles iam liderar ou se só iam investigar por um período curto que ia passar, né? Mas eles dizem que agora estão liderando a investigação, garantem que estão à frente da busca por conexões entre os cientistas desaparecidos e falecidos. Estamos colaborando, dizem eles, com o Departamento de Energia
com o Departamento de Defesa do Pentágono e com os parceiros estaduais e locais responsáveis pela aplicação da lei nessas áreas. No entanto, dizem aqueles que estiveram próximos dessas investigações, há casos muito diferentes um do outro. Sim, que ainda não se veem, segundo eles, vínculos claros entre eles, ou seja, ainda não enxergam isso como um todo, mas sim tudo separado. O presidente Trump, há alguns dias, disse que saiu de uma reunião, vocês lembram disso da semana passada, que ele saiu de uma reunião onde tinham falado sobre o assunto. Ele afirmou: "Acabei de sair de uma reunião sobre isso, então é algo sério", disse Trump aos jornalistas. Acho que foi na última quinta-feira, se não me engano. Tomara que seja coincidência, mas alguns eram pessoas importantes e vamos investigar, disse Trump. Obviamente, como eu disse, surgiram muitas teorias, não é? Alguns deles trabalhavam no laboratório de propulsão a jato da NASA, outros trabalhavam no Laboratório Nacional de Los Alamos e assim por diante, certo? O general aposentado William Axland, que é um dos casos talvez mais notáveis, não é? Que tem esse Silver Alert, não? É esse senhor lá no condado de Bernardino, né? No Novo México. Aliás, mando um abraço para a comunidade que está por lá. Muito obrigado a toda a comunidade que nos acompanha por lá. Eles até têm nos enviado informações de como nas ruas e em alguns lugares aparece esse alerta. Bom, contando... Ele, um homem de 68 anos. 68 anos é um major-general aposentado da Força Aérea que está desaparecido desde fevereiro. Ele é talvez o caso mais recente e também por isso chama atenção, além do nível de experiência que essa pessoa tinha. Como você está, Cebolita? Santiago, como você tem estado? Saudações para toda a comunidade que está nos acompanhando. Muito bom, muito obrigado pelos seus comentários. O desaparecimento de Max Land gerou muita especulação, e isso sobre casos que supostamente estão sendo investigados na base dele ou na qual ele estava. O laboratório de pesquisa, que fica na base aérea Wright-Patterson, afirmam que ele é um dos 4 funcionários atuais e antigos de instalações sensíveis que desapareceram somente no Novo México no último ano. Ou seja, nos últimos 365 dias, quer dizer, por aí, 4 funcionários dessa região desapareceram no Novo México. O porta-voz do FBI disse que esse Bing Williamson descreveu o caso como uma situação em desenvolvimento. O FBI está ciente e está prestando toda a assistência solicitada. Então, de modo geral, dizem: não somos os principais, não éramos os principais agentes do caso, mas agora vamos assumir a liderança. O diretor Kash Patel sugeriu no domingo que há grandes problemas. Ele, diretor do FBI, enfrenta dificuldades. Enormes mesmo. Ele sabe que é uma estrela do rock, vive viajando, sempre ocupado, mas cheio de problemas e lidando com várias coisas. Tem algumas questões muito sérias, tão sérias que já quase chegaram à porta do hotel onde ele fica, onde costuma se hospedar em diferentes lugares, porque às vezes ele não responde por horas e horas e horas, caído lá. E sim, ele anda por aí, mas sinceramente acho que não vai durar muito tempo. No lugar dele, ele não está, mas enfim, isso é outra história. Ele não está, está muito difícil, não sei o que está acontecendo ali. Ele está com uma paranoia enorme, acha que vão demiti-lo em breve. Donald Trump tem feito uma limpa em muitas áreas do governo, e ele é um dos mais visíveis que pode ser o próximo. Também há declarações feitas à CBS sobre isso. Quem falou foi o porta-voz da Administração Nacional de Segurança Nuclear, que é NNSA. Faz parte do Departamento de Energia. Ele garantiu que eles também estão conduzindo uma investigação. Eles afirmam que esses fatos podem sim estar relacionados. Pelo menos essa agência acha que sim. A NNSA está ciente de relatos relacionados a funcionários de nossos laboratórios, plantas e instalações, e essa investigação, declara o porta-voz, está em andamento. Funcionários que estão em atividade, mas também outros que já não estão mais. Eles reconheceram que o padrão é realmente surpreendente. Ou seja, ao verem os dados e analisarem o período e os cargos, dizem: isso está muito estranho, né? As pessoas simplesmente dizem: bom,
também podem perder a vida, também podem desaparecer. Sabemos disso, mas quando você vê que todos seguem um padrão, é isso que chama a atenção. Ou pelo menos alguns deles têm um padrão muito claro. As instalações em questão empregam mais ou menos cerca de 20 mil pessoas. Muitos atuam em funções administrativas ou de apoio e não necessariamente têm acesso a informações secretas. Eles também querem descartar isso, certo? Quem realmente tinha informações secretas e quem não tinha? E assim determinar o quão cruciais são esses casos. Os casos de falecimentos e pessoas desaparecidas estão, por enquanto, dispersos em muitos estados, sendo investigados separadamente. Se conseguirem encontrar conexões, isso vai mudar a história dessa investigação. O próprio Scott Rocker, vice-presidente de segurança de materiais nucleares na iniciativa contra a ameaça nuclear, tem trabalhado em questões de segurança nuclear para o governo dos Estados Unidos há 15 anos. Segundo ele, se alguém pensasse em um adversário estrangeiro, o Irã seria o primeiro a vir à mente. Ele diz: não somos como o Irã, temos milhares de cientistas e infraestrutura sólida, então o Irã não teria vantagem estratégica. Eliminando 10 ou 20 dos nossos cientistas nucleares, por mais trágicas que sejam as mortes individuais, ele garantiu que há uma quantidade muito grande de cientistas desse tipo e que isso realmente não causaria um problema maior para eles, se fosse o caso. Isso é um pouco do que está acontecendo. Vamos para outro assunto, aliás, porque já tínhamos comentado sobre os alertas que havia para os Estados Unidos. Bem, há um novo alerta de clima extremo para 8 estados dos Estados Unidos. Vamos aos detalhes. Bem, há um relatório da meteorologia dos Estados Unidos em que 8 estados estão em alerta por potencial de granizo gigante e tornados. De acordo com o que foi relatado, 8 estados seriam os principais nesse problema. Olhem, isso que estamos vendo é a previsão para hoje e para os próximos 7 dias. Veja, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. Até aí. Não querendo me adiantar, reparem que o acúmulo de água nos Estados Unidos será surpreendente, especialmente nessa área e também na Califórnia, o que é ótimo, pois ajuda a evitar incêndios. Onde vai estar muito seco é nessa região que, por sinal, tem riscos de incêndios. Novo México, Arizona, principalmente sul da Califórnia, também Chihuahua, Baixa Califórnia, Sonora. Ou seja, toda essa região tem grande risco de incêndios devido à falta de água. Observem ao longo da semana. No México chove pouco, né? Um pouquinho no oeste, mas no sul, centro-sul, pouca no sudeste, em geral pouca chuva, daqui até a próxima terça-feira. Sim, terça-feira, dia 28, se não me engano. Então, bom, o que vai acontecer com toda essa região? Não, bom. Com certeza, o que relatam como maior risco não é hoje, nem amanhã, é do dia 23 ao dia 25. Essa é a parte mais intensa. Sim, agora vamos mencionar quais são os estados com maior risco. Mas fiquem atentos a esse assunto. Gravem bem isso. De 23 a 25 de abril é a faixa que vai do Texas até Minnesota, com condições mais severas, pelo menos nesses próximos dias. Esse é o momento mais crucial. 23 a 25, 23, 24, 25, sim. Uma série de sistemas meteorológicos. Pronto. Localizada a leste, então, avançando, vamos dizer, no que se espera. Granizo de até 7,6 centímetros, de acordo com o que diz a própria NOAA. E também o NWS, que é o Serviço Meteorológico Nacional. O Serviço Nacional de Meteorologia, o episódio afeta principalmente os seguintes estados. Lá vai Oklahoma, Kansas, Texas, Nebraska, Minnesota, Missouri, Illinois e Wisconsin. Esses são os 8 estados que do dia 23 ao 25 de abril vão estar sob o alerta que eu mencionei. Granizo, principalmente chuvas. Olhem, os ventos podem chegar a até 137 km por hora, ou seja, 85 milhas, que é a categoria 1. Ou seja,
o nível de um furacão categoria 1. Esses ventos, bom, também vamos vê-los aqui no mapa, né? Também para irmos acompanhando como vão estar essas rajadas nos próximos dias. Se olharmos agora, os ventos mais fortes são aqueles típicos ventos de Santa Ana lá entre Nevada, Califórnia e Baja Califórnia no México, né? Ou Califórnia, Nevada, Baja Califórnia, essa região que são os típicos ventos de Santa Ana, que são ventos fortes. Mas se continuarmos, vocês vão ver esse fenômeno já a partir de amanhã, quarta-feira, dia 22 de abril, vamos ver esse fenômeno bastante intenso. A partir do dia 23, o fenômeno vai avançar por todo o centro dos Estados Unidos. E isso vai se dissipando aos poucos no dia 24, e no dia 23 surge em direção ao sul, mas para o sudoeste. E então, esse fenômeno no dia 26 cresce mais forte, e é aí que fica mais intenso, que é agora sim, basicamente desde Chihuahua, Texas, e sobe basicamente até Illinois. Ou seja, aqui também eu vejo outros estados, por exemplo, no México, que têm intensidade. Em relação aos ventos, talvez não tanto umidade, mas sim em relação aos ventos. Vai estar bem intenso todo esse corredor, digamos, o corredor de tornados que existe. O risco é que, bom, daqui até sexta-feira, vai se deslocar uma série de fenômenos que vão avançar pelo sul dos Estados Unidos. Por exemplo, na próxima semana, já passando o fim de semana, vamos ver também ventos fortes em direção ao México, mas em geral toda essa região vai ter muita atividade. Onde vão estar as tempestades elétricas? Já que estamos falando disso, vamos ver quais regiões também vão ter esse problema e, bom, para que também levem essa situação em consideração. Digo, se vocês estão nessa região dos Estados Unidos, levem em conta onde vai estar a tempestade elétrica. Ou mostrar aí para a família, né, para os amigos, ver quais são os protocolos que devem ser seguidos durante uma tempestade elétrica, como desligar aparelhos eletrônicos, não ficar perto de janelas, não tocar em nada. Se você tiver uma torneira de metal, não deve tocar, por exemplo, essa pia, tomar banho, tudo isso, em teoria, não deveria ser tocado. Essa seria uma das recomendações que normalmente são dadas. As tempestades elétricas vão se espalhar da seguinte maneira. Vamos ver se conseguimos ver isso na tela. Olhem, esse é o dia de amanhã e depois de amanhã. Já começamos a ver essa linha de tempestades elétricas no dia 24? Aí está, podemos ver. Já vão se estendendo da zona central para o leste, avançando tempestades elétricas dessa forma, inclusive em direção ao México. Observem, aí está. Também rumo aos estados do sul dos Estados Unidos, vocês podem ver como vão ocorrer tempestades todos os dias. Praticamente haverá áreas com tempestades elétricas durante o dia. Esta aqui está muito forte. Esta é de segunda-feira. Uma forte tempestade elétrica está prevista por aí. Bom, no geral, se vocês perceberem durante esses dias, essa região é a que vai ter mais tempestades. Parte do México também vai ter. Na verdade, ontem pegamos uma pequena tempestade, mas com granizo tivemos que nos abrigar. Nós já estávamos na rua. Já mostramos as imagens ontem, mas se vocês não viram, elas estão no Twitter. Lá compartilhei um trecho do vídeo, apesar de ter gravado bem mais. Estávamos presos no trânsito e o granizo parecia pedras sendo jogadas, né? E das pequenas, mas pedras, não parecia aquele barulho de pipoca estourando. Era sem parar, sem parar, sem parar, e o som estava muito forte. E bom, em um momento conseguimos entrar em um shopping coberto. Tomamos um café enquanto isso e depois seguimos o caminho. Durou uns 15 minutos. Mais ou menos, todo esse negócio pegou a gente, metade do tempo na rua e a outra metade já dentro. Mas enfim, essas tempestades a gente vai ver muitas nos Estados Unidos, especialmente nos estados que já mencionei, esses 8 estados que eu já comentei. Além disso, são esperados tornados. As autoridades meteorológicas recomendam que a região, nesta semana, vai ter uma série de tornados previstos que vão acontecer. E estão confirmando que pode haver quedas de árvores e linhas elétricas, principalmente nos seguintes locais. Illinois, Wisconsin e Missouri são os estados com maior chance de tornados. Não é a região mais crítica, mas os 8 estados citados têm probabilidades.
incluindo outras áreas, por exemplo, Kansas City, Baja ou Wichita, que também vão ter previsão de tempestades severas, é isso que eles dizem. E bom, então, essa talvez seja a parte mais interessante. Os ventos. 137 km por hora não é pouco, então atenção, amigos que moram lá. Na semana passada, só para a gente ter esse dado em mente, na semana passada foram confirmados 70 tornados em todo esse corredor de tornados, foram 70 tornados na semana passada. A maioria, felizmente, em áreas que não são habitadas e não houve problemas, mas 70 foram confirmados. Confirmados. Há relatos de outros tornados não confirmados por ocorrerem em áreas desabitadas, mas 70 tornados foram confirmados em localidades como Rockford, Illinois, Ringo, Wisconsin, entre muitos outros estados que relataram tornados. Com já, digamos, fatos consumados, como dizem por aí. Bom, vamos aos comentários. Como você está? Jó Frick. Fricarte. Taco diz. Pois é, possivelmente vai comer taco. Possivelmente, vamos ver. Diablo 0852. Como você tem estado? Saudações. Olá. Como vai você? Quem mais está por aí? Oi. D. Saudações. Saudações. Como você tem estado? Muito obrigado pelo seu comentário. Muito boa noite. Eliseu. Como vai? José Zarate. Cebola. Santiago, toda a comunidade e quem está ao vivo, muito obrigado por nos acompanhar. Este momento informativo. Um enorme abraço para toda a comunidade. E bom, continuamos atentos, né? Continuamos atentos ao que está acontecendo no mundo, né? Agradecido a toda a comunidade. E vejam, faltam 4 horas para as 6 da tarde. Vamos ficar atentos para ver se antes ou durante essas 4 horas se confirma o fim do cessar-fogo ou se ele será estendido por mais tempo, né? Mas parece que isso vai acabar, termina o cessar-fogo e, nesse caso, imagino, suponho eu que pode acontecer a retomada do conflito. Essa é a probabilidade mais preocupante, principalmente porque o conflito pode se estender ainda mais. Quando você vê que o porta-voz dizia hoje, né, o representante de Ali Jamina, de Mojtaba Jamina, e ele dizia que até que não reconheçam sua derrota, ou seja, e que os Estados Unidos reconhecessem sua derrota para o Irã, imagina só, aí sim negociariam, não é? Ele fala, sou o tiozão, mas uso o perfil da minha irmã. Muito bom. Você está em outra conta, tiozão. Como tem estado? Que prazer te ver aqui. Bom, então, vamos para outros assuntos, né? Daqui a pouco a gente volta para ver o que mais está acontecendo no mundo. Aqui a gente vai atualizando durante o dia. Muito obrigado. Por favor, compartilhem, deixem o like e a gente se vê mais tarde. Até logo. Ou seja, Patrícia, até Puebla. Agora vou me despedir. Até mais tarde.